Vou por este caminho de pedra e espinho, vou caminhando, vou caminhar, vou por este caminho de pedra e espinhos, vou caminhando, vou caminhar. Bem sei que o Senhor está comigo, não temerei, não temerei. Muitas dores tenho sentido, mas eu bem sei que tudo irá findar, irá findar. Então vou caminhando, evangelizando os corações, porque sei que essa é minha missão, falar de Jesus, o verdadeiro amor. Então vou caminhando, evangelizando os corações, os corações, porque sei que esta é minha missão, falar de Jesus, o verdadeiro amor, o verdadeiro amor. Só te peço, vem meu Jesus, vem me dar força pra caminhar, pois sou fraco e sozinho nesta peleja não conseguirei. Só te peço, vem meu Jesus, vem me dar força pra caminhar, pois sou fraco e sozinho nesta peleja não conseguirei. Então vou caminhando, evangelizando os corações, os corações, porque sei que essa é minha missão, falar de Jesus, o verdadeiro amor.
verdadeiro amor. Então vou caminhando, evangelizando os corações, porque sei que essa é minha missão, falar de Jesus, o verdadeiro amor, o verdadeiro amor. Minha composição gravada na cidade de Londrina, Paraná. Evangelista. Glória a Deus! Aleluia! A partir de agora estaremos apresentando o quadro Falando da Palavra de Deus. E hoje estará conosco o pastor Miguel Magno Xavier, representante das IPFD de todo o estado do Pará. Aqui no quadro Falando da Palavra de Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um quadro falando da palavra de Deus nesta tarde de domingo. O Senhor Jesus nos tem nos dado essa oportunidade hoje de estarmos aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje está conosco o nosso querido irmão, amigo e irmão em Cristo, o pastor Miguel Magno Xavier, aqui do estado do Pará, é responsável, representante pelas IPFD de todo o estado do Pará, e está nos dando a honra de estar conosco nesta tarde de hoje, para juntos falarmos da palavra de Deus. Pastor Miguel, a paz do Senhor Jesus. Pastor Miguel. A paz do Senhor. Pastor Roberto, a paz do Senhor aos nossos irmãos, ouvinte. Eu vou usar a expressão ouvinte porque nós, na verdade, não temos aqui telespectadores, né? Não tem tela, não tem nada. Aqui o povo ouve como um programa de rádio. Então, a paz do Senhor aos nossos irmãos ouvintes, que já nos ouvem através dessa transmissão, através do canal aí do Pastor Roberto. Que Deus abençoe a todos e tenha certeza que esta é uma tarde de bênção, uma tarde de vitória que o Senhor tem nos proporcionado para estarmos aqui falando da palavra de Deus, nosso Pai. Amém, pastor Miguel, que bênção estar com o senhor. Eu creio que é a terceira vez, né, pastor, que a gente faz uma live junto, né? Olha, se não me falha a memória, é a terceira ou segunda. É a terceira aí, vez. Né? A terceira, né? É a terceira vez. Graças a Deus. Amém, mas é bênção de Deus. É sempre bom estar falando com o pastor Miguel. O pastor Miguel tem muitas experiências, nós temos muitos que aprender do Espírito Santo aqui nesta tarde, através do pastor Miguel Magno Xavier. Meus irmãos, nós estamos com 7 pessoas na nossa live agora. Creio que o YouTube vai estar mandando notificação para os nossos irmãos. E aí os irmãos que já entraram também, aciona aquele que ainda não está aqui na live. Ó, irmão, começou a live aí com o pastor Miguel.
né, para que a gente possa estar junto aqui glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Miguel, hoje nós temos uma palavra para a gente como base da nossa conversa, como base das experiências que estaremos compartilhando hoje aqui nesta tarde. Nós temos aqui uma palavra importante na qual o Senhor revelou também esta palavra ao seu coração para que nós pudéssemos estar falando nesta tarde, que é João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Glória a Deus. E vou estar lendo esta palavra e o pastor Miguel vai estar orando e assim a gente vai estar dando continuidade a esta live nesta tarde em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. João, capítulo 16, versículo 33 diz assim, irmãos: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Veja que esta palavra, irmão, é importante, né? Eu não sei como é que está saindo aí o nosso áudio aí para com os irmãos, né? Se tiver bom aí, irmãos, dê um sinal aí o nosso áudio, o fundo musical, não sei como é que tá, se está muito alto, se está muito baixo. Os irmãos dê aí, coloca aí o seu comentário para que a gente possa estar corrigindo, para não ficar muito assim alto o fundo musical, ao ponto dos irmãos não nos ouvir. E aí fica meio sem jeito para a gente também. A gente quer compartilhar de forma nítida e clara para os irmãos tudo o que for falado aqui nessa tarde. Pastor Miguel, fique à vontade para o senhor fazer esta oração para que Deus possa dirigir esta live nesta tarde em nome de Jesus. Amém, pastor Roberto. Oramos a Deus, grande Deus, eterno e soberano Pai, em cuja presença estamos nesta tarde para apresentar este trabalho que não é para a nossa glória, mas para a glória do teu santo nome. Que tudo aqui seja, Senhor, para o teu louvor, para a exaltação do teu nome, o nome que é sobre todo nome. Toma a direção deste trabalho, usa a nossa fraca pessoa em tuas mãos, dando-nos graça, sabedoria, autoridade para falar da tua grandeza, para falar das suas maravilhas que o Senhor tem operado e de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Principalmente esta oportunidade, estamos nesta tarde, Senhor, transmitindo a Tua palavra, que é vida, que é poder e é graça, para alcançar os corações. Eu te apresento cada irmão, cada irmã que já entrou nesta live, aqueles que hão de entrar e vão participar e aqueles que vão ouvir a gravação, que sejam edificados pela Tua palavra. Toma a direção, o primeiro e último lugar nesta live e faça segundo a Tua vontade, Pai, que aqueles que estão doentes sejam curados e aqueles que estão fracos sejam fortalecidos. E assim, meu Pai, todos venham louvar a Ti, porque, Senhor, estamos aqui para falar da Sua grandeza, do Seu amor. Faça segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É o que nós pedimos, oramos e por fé nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o pastor Miguel, Deus abençoe os nossos ouvintes que estão conosco aqui nesta tarde de hoje. Irmãos, olha, hoje, para os irmãos que estão entrando aqui agora, estamos aqui no quadro Falando da Palavra de Deus, hoje com o pastor Miguel Magno Xavier, que tem uma vasta experiência na obra de Deus, assim, na vida espiritual, né? Eu começo aqui falando, né, dessa palavra que lemos nesta tarde, que Deus, Jesus, ele vem nos falar de forma, irmão, muito importante nesta palavra, quando ele declara uma coisa que eu e você precisamos estar cientes. Ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Então a paz que eu tenho hoje, a paz que você tem, ela não está no mundo, né? Ela está em Cristo Jesus. É uma paz diferente, né, pastor Miguel? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, pastor, é verdade. Isso é a pura realidade. Sem Cristo, o homem, ele vive numa guerra, né? Ele vive em constante batalha. E só para complementar aqui no Salmo 34, do verso 19, diz a palavra de Deus assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que maravilha, amém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É importante os nossos irmãos que estão nos ouvindo e aqueles que hão de ouvir, entender uma coisa, irmãos, que nós aceitamos a Jesus, mas nós continuaremos aqui, enquanto nós estivermos nesta terra, vamos estar numa guerra, vai ter
adversários e inimigos, e vamos passar por lutas e aflições. Só que com Cristo nós somos mais do que vencedor, pastor Alberto. Nós já vencemos porque Cristo venceu por nós, né? Ele venceu o mundo. E se estamos ligados em Cristo, somos mais do que vencedores. Pode ser muito as lutas, as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. É verdade, pastor Miguel. O interessante, pastor, que a gente observa assim que há muitas pessoas nos dias de hoje, né, iludido por falsos pregadores, às vezes ouvem palavras assim que aceita Jesus e vai acabar todo o seu sofrimento. Eu acredito que esse sofrimento que acaba, eles não explicam direito. É aquele sofrimento de opressão, né? De martírio do inimigo sobre a vida da pessoa. Este sofrimento acaba porque Jesus, ele dá um basta. Porém, as aflições desta vida, que as lutas, as tribulações, as provas que passamos, isso, irmãos, nós vamos continuar passando. E a diferença é que nós passamos tudo isso com Jesus, né? Passamos tudo isso com Jesus, estas aflições. E Paulo, ele escreve dizendo: sofre, pois, comigo as aflições de Cristo. Né? As aflições de Cristo ela é muito diferente das aflições que se vive quando está no pecado, no mundo, no lamaçal e lodo de pecado lá no mundo, né? É muito diferente estas aflições, não é verdade, pastor Miguel? Com certeza, é desse jeito mesmo. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos, né? De pessoas que viviam momentos difíceis antes de encontrar com Cristo. E aqueles problemas que elas sofriam, como por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, que esse homem ele era rico, ele tinha muito dinheiro, porém faltava algo na vida dele que era a paz, que Cristo é o príncipe da paz, né? E quando ele encontrou com Jesus, esses problemas, essas lutas, essas aflições aí, elas foram banidas. Porém, eu creio que como um homem de Deus, agora ele passou já a sofrer, mas de uma forma diferente, como Paulo passou a sofrer, como Pedro, os discípulos, que também eles tinham as lutas, as batalhas, era pescaria frustrada, era situação difícil, mas aí quando encontraram Jesus, Jesus mudou, resolveu essa situação. Porém, lá na frente nós vamos ver eles padecendo por amor a Cristo, prisão, calúnia, entendeu? E sofrimentos que veio sobre eles. Mas a Bíblia, ela nos dá uma garantia e isso nos dá motivo, porque a Bíblia fala, aleluia, que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A partir do momento que o homem ou a mulher ela se entrega a Cristo, ela já não vai mais lutar utilizando as armas da carne. Não é um revólver, uma faca, não é uma espingarda que vai resolver o seu problema, mas é a fé. Até porque a Bíblia fala que quando o povo de Israel enfrentava uma situação porque estava sendo liderada pelo rei Saul, porém o rei Saul tinha desviado da presença de Deus. Deus agora então envia um menino chamado Davi. E na lógica do homem, aquele menino seria destruído, massacrado por aquele gigante que afrontava o exército de Saul. Já ali por 40 dias e 40 noites estavam naquela situação. Na lógica humana, Davi não tinha condição de lutar, porém Davi não foi utilizando uma espada, não foi utilizando o escudo feito por mão de homem, ele foi utilizando o poder da fé. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, e a fé em Cristo Jesus. Porque muito diz que tem fé, mas deposita esta fé em pessoas erradas, ou num Deus errado. Isso. É necessário que o homem ou a mulher, ela venha depositar a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo, que pode mudar o percurso da história. Quando o homem coloca a fé em Cristo, não tem gigante, não tem barreira, não tem mar ou onda gigante que possa impedir a sua trajetória. Pode até tentar, pode se levantar, mas ele vai completar a sua trajetória e chegar do outro lado. Por quê? Porque do lado dele, ou junto com ele nesta batalha, está Jesus, o general de guerra, aquele que não sabe o que é derrota, mas é o vencedor de todos os tempos. Glória a Deus, aleluia. É verdade, pastor Miguel. Olha, o pior sofrimento é aquele sofrimento sem Cristo Jesus, porque sofre sem prazer, né? Porque a gente sofre, mas nós sofremos com Jesus e nós temos prazer em sofrer por amor a Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, acho que já fiz menção isso na live passada,
que Pedro e João, ao serem açoitados, eles saíram felizes por se acharem dignos de ser açoitados por amor de Cristo Jesus, pelo nome do Senhor Jesus. Então, é um sofrimento que é satisfatório, né? É um sofrimento que alegra o coração do crente por saber que você sofre e passa por aflições, né, por amor a Cristo, né? Por exemplo, você vê aí esses mundanos aí, o político, irmão, o político está na política e está sofrendo perseguição e morte. Por quê? E não há recompensa naquilo que eles fazem, né? É para ajudar o povo, é para fazer isso pelo povo, e eles não têm recompensa por aquilo, não tem, porque é um sofrimento que não vale a pena, é uma perseguição que não vale a pena. Pelo contrário, além de ser perseguido, corre o risco de ser morto e ir para o inferno, com toda certeza, porque está vivendo um sofrimento do mundo, né? E não há satisfação nessas coisas que vivem. Pastor Miguel, eu quero perguntar ao senhor, meu pastor, se tem muito tempo, pastor Miguel, que o senhor serve a Deus. Quantos anos o senhor serve a Deus? Me bateu essa curiosidade de perguntar ao senhor nesse momento. Quantos anos que o senhor vem servindo a Deus nessa trajetória de fé que eu sei que não tem sido fácil para o senhor? Olha, pastor Roberto, nós estamos aqui no ano de 2025, é? Isso. Então são 25 anos, porque eu aceitei Jesus no ano de 2000, né? Eu aceitei Jesus no ano de 2000 e falando nisso, Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu com 13 anos, eu tive que sair de casa, vivi uma vida, tipo assim, oprimida na casa dos meus pais. Meu pai era um homem que servia a Satanás, era macumbeiro, e só para começar ele tinha duas esposas, duas mulheres, que não era casado com nenhuma, né? Vivendo aquela vida a qual muitos vivem, uma vida de prostituição e de opressão, né? Oprimido por Satanás, porque quem serve ao pecado é escravo do pecado. É verdade. E eu fui sempre assim, um filho rejeitado, né? Rejeitado pelo homem. E Deus, Ele sabe de tudo para nós. Às vezes achamos que uma situação que aparentemente é de dor ou de sofrimento, acabando é uma porta que Deus está abrindo para nós escapar pela nossa alma, pela nossa vida. É verdade. Então, lá fora eu encontrei alguém que me ajudou muito, que me levou a uma igreja que na época era uma igreja de Deus, pregava a sã doutrina, e ali no ano de 2000 eu fui alcançado por Jesus. Jesus me achou abandonado de pai e de mãe. Amém. E ali eu aceitei Jesus, e a partir deste momento Jesus ele começou ali um grande, lindo e maravilhoso trabalhar na minha vida, que foi a melhor coisa que eu já fiz, foi ter aceitado Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha alma. Muito bem, pastor Miguel. Isso aí é prazeroso quando o homem passa a servir a Deus, né? Isso se torna prazeroso, gratificante na presença de Deus. Daí por diante, o pastor Miguel passou a servir a Deus, a ingressar na obra de Deus, e Deus começou a dar, né, muitas experiências ao pastor Miguel. Pastor Miguel, nos seus primeiros passos de fé, houve algum acontecimento em sua vida relacionado à sua fé que marcou a sua vida no começo da sua fé, pastor Miguel? Olha, pastor, no começo da minha fé são várias, né? Eu vou falar de uma. Isso, destaque aí. Eu vou ver se dá tempo de eu falar de dois acontecidos, né? O primeiro é que quando eu aceitei a Jesus, eu fui uma pessoa assim que não tive a oportunidade de ir à escola, né? Para estudar. Vamos dizer, eu vou usar esta palavra, essa expressão, e se faltar alguma falta de conhecimento, os irmãos perdoem, porque a gente, como é lá da roça, né, a gente é leigo das coisas da terra aqui, talvez a gente não possa, muitas das vezes, usar as palavras corretas, mas eu creio que errado é se eu falar que ninguém entender. Se alguém compreender, então não está sendo errado, porque está compreendendo, né? É verdade. Então não tive esse privilégio de estudar. Aceitei a Jesus em ano de 2000, e ali comecei a aprender a sã doutrina, porque a sã doutrina, o trabalhar do Espírito Santo, pastor Roberto, quero que muitos entendam isso, que ele é progressivo na nossa vida. Na medida que a gente busca, a gente acha. Na medida que a gente pede, a gente recebe. É verdade. Então, quanto mais o homem ele abrir mão das coisas aqui desta terra e
ele optar ali pelas coisas do céu, mais ele vai ter do céu. Pode ter menos aqui da terra, mas vai ter mais do céu. Hoje tem muita gente buscando as coisas da terra e estão vazios das coisas do céu, não é verdade? E então isso foi uma grande obra que Deus, eu louvo a Deus por isso. Talvez isso tenha sido ali um dos alicerces que tem me mantido de pé, e que cada dia que vem as lutas, as provas, isso é como um espelho que eu sempre olho e vejo que o que Jesus fez na minha vida, nem um homem e nem todo o dinheiro desta terra poderia fazer. Então aceitei Jesus e Deus começava a usar os pastores, os pregadores, né, nas revelações, nas profecias, que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Inclusive, várias vezes Deus usou pessoas que Deus ia me levantar para apacentar as suas ovelhas, o seu rebanho. Isso me tocava muito, porque eu entendi uma coisa, que para ser um pastor, um pregador, temos que ter palavra, né? Temos que ter não só conhecimento, mas também viver a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas devemos ser cumpridores e praticantes da palavra de Deus. Verdade. E isso Deus começou a trabalhar, porque viu o meu esforço. Eu não fiquei sendo somente um ouvinte, mas comecei a buscar, fazer a minha parte, fazer vigílias, campanha de oração, jejum. E Deus foi trabalhando na minha vida, e tanto é que eu fui um dos poucos, não porque eu mereço, porque eu sou melhor, mas Jesus me ajudou e foi Ele que me chamou. Eu não fui chamado pelo homem para ser um pregador, para ser um pastor. Foi Deus que me escolheu, me capacitou e me chamou, enviou ao campo para fazer missão. Pastor. Tanto é que quando eu comecei a dirigir igreja, na Igreja Deus Amor, naquele tempo era bastante rígido, não era um costume da igreja, né? Mas quando Deus ele quer fazer, Ele faz, e não há quem possa impedir. Isso. Então eu fui um dos poucos escolhidos, ainda jovem, para começar a dirigir igreja. Eu ainda dirigi 1 ano a Igreja Deus Amor lá em Salvaterra, e depois fui transferido para Santa Cruz do Arari. Lá eu dirigi mais ou menos mais 1 ano e pouco solteiro, e Deus preparou lá tudo, a minha esposa, casamos, e graças a Deus por esta vitória. E quando eu comecei a dirigir igreja, eu ainda não tinha a leitura boa. Para mim ler um versículo era uma dificuldade muito grande, mas eu nunca desisti. Glória entendeu? a Deus. Eu nunca desisti. Com todas as oportunidades que era me oferecida, eu não desisti. Tanto é que hoje, na minha cidade, tem muitas pessoas que são testemunha ocular do que eu estou falando, que quando o pastor me dava oportunidade, eu conversava com um jovem lá da mocidade para ler, né? Orava a Deus, Deus colocava a mensagem no meu coração, falava: olha, fulano, você tem a fé de ler hoje o texto tal, o versículo tal, porque o pastor mandou eu pregar e eu não sei ler. Mas se você ler para mim, eu vou pregar, porque a sabedoria é Deus que vai me dar. Então eu nunca recusei isso nunca coloquei como um obstáculo na minha vida. Deus sempre me deu graça, me deu força, e eu sempre fui assim, me esforcei. E quando eu comecei a dirigir igreja era uma luta, e aí eu fui buscando mais e mais, e Deus ele foi ali abrindo a minha mente. Hoje, para a glória de Deus, né, já li a Bíblia completa de Gênesis, Apocalipse. Não falo isso aqui para me engrandecer, mas como a gente está falando das experiências, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, já li 2 vezes a Bíblia, tenho vontade de ler ainda mais, porque a gente não pode parar. Quanto mais a gente buscar na leitura da palavra, mais Deus ele nos dá conhecimento e graça. Isso. Nós, como pregador, eu quero dizer isso aqui para os irmãos pastores que dirigem igreja, que muitas vezes deixam a desejar, né, irmãos? Eles diz assim: eu não vou ler a Bíblia toda para não me exaltar. Isso não é exaltação, entendeu? Eu acho que exaltação é a pessoa ler a Bíblia para tentar se exibir, para ficar discutindo, debatendo. Mas você buscar para você ter, para oferecer para alguém, porque hoje tem muitos pastores que querem oferecer algo que não tem, entendeu? E isso para nós, isso é um exemplo para todos nós, porque para nós oferecer, nós temos que ter, e para nós ter, nós temos que buscar na fonte inesgotável, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje, já passaram todos esses anos, e para mim isso é uma grande vitória, porque até hoje, eu tenho a certeza que até o último dia da minha vida que eu estiver nesta terra, o meu professor será sempre o Espírito Santo, glória a Deus, que sempre revela as mensagens, como por exemplo, quando o Senhor falou que deixaria o tema, né, o versículo para a nossa base hoje da nossa fala aqui, Deus, ele logo, imediatamente revelou essa mensagem no meu coração. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele estava falando para os discípulos isso um pouco antes dele ser crucificado. Ele estava alertando
que os discípulos iam ter grandes aflições, mas ele disse que era para eles ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Isso. E se nós somos membro deste corpo que é Cristo, junto com eles nós vencemos. Se tem alguém que está perdendo, se tem alguém que está passando... Porque, irmão, pastor Roberto, tem pessoas que ele só está alegre quando a maré está favorável, vamos dizer assim, quando o vento está soprando a favor. Quando a onda cresce e o vento ao contrário, ele começa a murmurar, e começa a falar para um, a contar para outro o problema. Em vez dele fazer como os discípulos, clamar por Jesus, ele quer compartilhar a sua luta, o seu problema com todos os seus colegas, com todos os seus vizinhos, e isso acaba às vezes prejudicando ainda mais. Eu não digo que a gente não conte com a oração dos nossos irmãos, isso é bíblico, mas eu acho que a gente tem que olhar, porque muitas vezes também a onda gigante ela cresce, o vento ao contrário ele sopra, porque às vezes temos colocado Jesus no lugar errado, temos colocado ele na polpa do barco, e o lugar dele é na proa, é na frente, não atrás. É verdade? Porque se Jesus tiver, pastor Roberto, se Jesus tiver na proa do barco, você não vai enxergar as ondas, você não vai enxergar o mar bravio, você vai enxergar Jesus. Isso. Agora, se Jesus estiver na popa do barco, aí não tem como, porque você vai estar olhando para frente, aí vai enxergar calúnia, pedrada, vai enxergar um monte de coisa e vai acabar ficando no desespero. E tem muitos que têm naufragado, tem muitos que têm submergido pelas águas do mar da vida porque deixaram Jesus para trás. Então, essa é uma das grandes vitórias. E uma experiência que eu posso aqui deixar para muitos, talvez, que dizem assim, mas eu queria ser um pregador, mas eu não sei ler. Irmão, Jesus, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas lá no livro de Jó, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é a sabedoria. Aleluia! Então você não precisa ir, você que está aí, talvez... cursando uma faculdade teológica, porque ser pregador, você vai ser um carnal, você vai falar das coisas da terra. Agora, se você dobrar o teu joelho, se humilhar e buscar ao Senhor, você vai ser um homem espiritual, vai falar pela revelação do Espírito Santo. E olha, uma palavra apregoada pelo Espírito Santo, ela tem o poder de libertar, de transformar, de curar e de fazer maravilha. Uma palavra que você deixa, que você aprendeu lá na faculdade, ela pode impressionar a plateia, as pessoas podem achar bonito, mas não liberta e não tem poder para nada. Mas uma palavra vindo do Espírito Santo, ela é o suficiente. Foi o que aquele centurião falou: basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Amém, pastor Miguel. Muito bem, pastor, essa colocação sua aí, a parte de Deus foi muito boa. Pastor Miguel, o senhor falou que no princípio do seu ministério, o senhor tem dificuldade na questão da leitura, no entanto, o senhor não se intimidou, o senhor continuou mesmo assim fazendo a obra de Deus. Quando era lhe dado a oportunidade para pregar, o senhor tinha alguém para lhe auxiliar a fazer a leitura do texto para que você pudesse pregar. O senhor acha que nos dias de hoje existem pessoas que, mesmo não sabendo ler, coloca isso como um pretexto para não fazer a obra de Deus, pastor? Olha, pastor, com certeza, né? Tem sim. Tem pessoas que dizem assim, não, eu queria ser um pregador, mas eu não sei ler. E ainda diz assim, Deus sabe que eu não faço isso por causa que eu não sei ler. Até porque hoje as pessoas, irmão, as pessoas, a maioria estão presas pelas armadilhas de Satanás, né? Hoje, com as redes sociais, as pessoas elas procuram se alimentar naquilo que elas ouvem na internet. Isso, até mesmo pessoas que sabem ler, pessoas que já tiveram largas experiências com Deus, largaram essas experiências de lado para ir buscar alimento estragado na internet. Estão bebendo água em poços rotos, né? Água que não sacia, águas que, aleluia, verdadeiramente só contaminam. Então hoje, para elas se tornou fácil, elas vão lá, ouvem um pregador mundano e elas conseguem memorizar aquela palavra e vão passar no púlpito aquilo que receberam lá na internet. Hoje são bem poucas as pessoas que queiram pagar o preço em jejum, oração, calejar o joelho, confiando que o Senhor que chamou, ele é fiel para completar a boa obra na vida do obreiro ou da obreira. Glória a Deus, pastor, é verdade. Ó, meus irmãos, nós estamos aqui, já chegamos até 22 pessoas aqui na nossa live,
Creio que aqui nós temos o quê? Temos 12 likes aqui. Tem como os irmãos dar mais like aí para poder nos ajudar aí no crescimento do canal e na divulgação da nossa live, viu, irmãos? Ajuda aí, vamos fazer a obra de Deus também, dando o seu like. Irmãos, olha, o pastor Miguel já comentou comigo sobre algo que havia acontecido assim, em uma viagem que ele fazia juntamente com a sua família, né? Em um acidente, creio que quando estava navegando no rio ou no mar, não sei, pastor, você compartilhou pra gente aí, quando a sua filhinha mais nova, a Miriam, né, ela caiu na água, né? O senhor compartilha com a gente, pastor, essa experiência, que é muito linda, essa experiência. Pois é, isso foi um acontecido, né, que eu louvo a Deus por isso. Toda vez que eu lembro aquilo, desse acontecido, assim, eu agradeço a Deus pelo grande livramento que ele concedeu à minha filha Miriam, né? A minha filha mais nova, ela tinha ali na faixa etária de 6 a 8 meses, não me recordo, mas era essa faixa etária de idade que ela tinha, de 6 a 8 meses. Uhum. Também não sei exatamente, a minha esposa, ela é melhor, eu não sou muito bem de memorizar a data, né? Mas a idade seria entre 6 a 8 meses. Ela ainda mamava e o ano devia ser lá pelo 2011 ou 2012, por aí, que isso aconteceu. Foi nesse período. A gente estava dirigindo a IPDA lá em Salvaterra pela segunda vez. Já a primeira vez que eu passei por lá eu era jovem. Na segunda já voltei casado, a minha esposa e as minhas 2 filhas. A mais nova estava nessa faixa etária de 6 a 8 meses. Entendeu? E a família da minha esposa mora em Santa Cruz do Arari e a gente fez esta viagem, né? Quem viaja para Santa Cruz do Arari, quem está em Salvaterra, vai para Cachoeira, pega a condução, no caso a embarcação, para ir para Santa Cruz. E mais ou menos, eu creio, uma semana antes, ou uns 3 dias antes, não me lembro bem, a minha esposa, Deus deu um despertamento para minha esposa que ela estava num rio, dentro de uma embarcação, e surgia ali um demônio, em forma daqueles hippies. Eu creio que os irmãos sabem o que é aqueles hippies, aquelas pessoas que têm aqueles cabelão feio, né? Isso. E usa toda aquela situação lá. E aí este demônio, ele saía de dentro da água para tentar arrancar a criança do braço dela. E como ela lutava e esse demônio não conseguia, ele começava a tirar setas em forma de faca, né? E a minha esposa se esquivava e não conseguia atingir nesse despertamento. Uhum. E aí a gente fez a viagem, e a embarcação era uma voadeira pequena, aguentava mais ou menos umas 6 ou 8 pessoas, não me recordo, mas era isso, de 5 a 6 ou 8 pessoas. E a gente ia no rio Arari, e na ultrapassagem de uma outra embarcação que ia na frente, o rapaz lá não tinha experiência, eu sei que ele se atrapalhou lá, e aí a embarcação, ela tipo se imprensou na água, na maresia da outra embarcação, a frente dela praticamente entrou no fundo, e naquela situação a embarcação ficou no meio de água, e então a pequena gabine que cobria a embarcação, ali os alumínios que seguravam, se quebrou. E com a força veio e deu no rosto da minha esposa e arrancou ela com tudo, jogando dentro da água, né? Atirando ela fora da embarcação. A criança estava no colo dela. Sim. Por exemplo, como a embarcação era pequena e ela ia com a criança no colo, a cabeça da criança ficava praticamente quase fora do berço, né, da embarcação. Uhum. E aí, quando eu vi aquela situação que a minha esposa ela sabe nadar um pouco, mas não muito. Aquilo me apavorei. A minha filha Carla também era pequena, deveria ter ali 1 ano e pouco ou 2 anos, se tivesse uns 2 anos, não sei. E ela começou a chorar porque a embarcação ficou quase indo para o fundo, né? Ficou mais ou menos no meio de água. E naquele momento eu falei no ouvido dela: minha filha, fique aqui, não saia daqui por nada. E me joguei na água atrás da minha esposa, porque ela estava com a minha filha no colo, né? Me joguei na água para tentar socorrer. E quando ela buia lá do fundo, ela vem na flor da água e ela vem sem a criança. Eu pergunto: cadê a minha filha? Ela diz: não sei. E naquele momento o diabo tentou assim me desesperar, né? A gente, como ser humano, eu fiquei ali atônito, desesperado, gritando: cadê a minha filha? Olhando para ver se eu via alguma coisa boiar no rio para a gente socorrer, e nada. Meu Deus. Aí de repente uma senhora que ficou dentro da voadeira olhou no fundo da voadeira, minha filha estava lá. Quer dizer, o diabo não conseguiu arrancar para atirar minha filha dentro do mar, do rio, mas ele estava tentando matar já ela dentro da água que estava no porão. Dentro da embarcação, né?
dentro da embarcação. E aí a criança estava se afogando já lá, né? E ela levantou e gritou: calma, pastor, calma, está aqui a sua filha. Aquilo para mim foi um refrigério muito grande, porque eu vi a mão de Deus, né? Eu vi Jesus agir. É aquilo que eu acabei de ler ali no Salmo, que diz que a aflição do justo pode ser grande, pode ser muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Aquilo ali foi a mão de Deus, foi um grande livramento que eu jamais esquecerei, nunca vou esquecer este grande milagre, este grande livramento, esta grande vitória que o Senhor entregou, né, em toda esta nossa trajetória. Essa é uma das grandes bênçãos que eu recebi do Senhor, porque naquele dia o diabo queria ceifar a vida da minha filha e talvez até que acontecesse coisas piores naquela embarcação, mas Jesus estava presente, colocou a sua mão e deu o livramento. Então talvez, pastor Roberto, tem muitas pessoas que quando passam por aflição só sabem murmurar, e nós devemos agradecer, porque o diabo, ele arma suas armadilhas, ele coloca ali os seus planos de destruição, mas o Senhor chega e livra os seus servos. Isso são fatos que aconteceram e são coisas impagáveis, que tudo que a gente fizer não vai pagar o favor que Deus fez por nós. Isso eu agradeço a Deus e sou muito grato ao Senhor por esse grande livramento que Ele deu à minha filha. Pastor Miguel, eu creio assim, pastor, Deus, o plano de Deus assim na vida do senhor, da sua família, é muito grande, de todos, a Carla, a irmã Ana, tem sido a bênção nas mãos de Deus, os louvores. Deus tem assim concedido bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua família, mas também houve aí uma outra situação que aconteceu, a invertida do inimigo contra a vida também da Miriam, contra a vida de todos são grandes, porém a gente vê que a irmã Miriam tem sido muito atacada por isso. Um acidente ocorreu dentro da sua residência, com a Miriam também, que foi muito feio, pastor? E Deus também deu um livramento também, né? Foi, verdade, pastor Roberto. Isso aí, a minha filha já estava grande, né? Isso está fazendo, eu creio, um ano e pouco aí que aconteceu. E se faz mais tempo, não me recordo, mas foi também um grande livramento, né, que Deus concedeu à minha filha. O inimigo, ele tem uma fúria muito grande, né? Nós sabemos, contra a vida de todos nós. Isso. Mas muitas das vezes ele tenta parar um ou outro, aquele que Deus tem uma obra ali específica, porque cada um de nós, Deus, ele quer utilizar de uma forma diferente. Não é verdade? Eu louvo a Deus pela família que Deus me deu, pela vida da minha esposa, pela vida das minhas filhas. E não quero dizer que a minha família é perfeita, não. A gente passa luta, peleja, mas eu louvo a Deus pela família que Deus, Ele me deu. E aí eu estava trabalhando, estava cavando ali uma fossa, e os irmãos que ouvem, em algum lugar é chamado de cisterna, aqui no Pará a gente sempre chama de fossa. E quando foi mais ou menos umas 4h da tarde, a minha filha mais velha chegou lá, pálida, olhando, e perguntei o que era. Ela quase não consegue falar, disse a Miriam, só falou a Miriam. E não falou que ela só disse que está sangrando muito. Quando ela falou que está sangrando, Deus me deu força, eu saí de dentro daquele buraco de 2 metros de profundidade, saí de lá e saí correndo. E quando cheguei em casa, eu vi lá minha filha, minha esposa, estava lá um pouco desesperada, porque viu muito sangue. Ela enrolou uma toalha dessa de banho e a toalha estava ensopada, encharcada de sangue. Jesus. E sangue pela sala, o piso do banheiro estava vermelho de sangue. E aí eu falei, calma, Deus está no controle. Foi desenrolando aquele pano. Quando eu vi o corte, era um corte mais ou menos que tinha assim dos 3 a 4 dedos de boca, aquele corte muito grande, terrível. Como a minha filha, ela é um pouquinho assim fofinha, gordinha, e ficou muito fundo. A minha filha, ela foi banhar, escorregou no banheiro, caiu e o cotovelo dela bateu na cerâmica, e como estava alcada por baixo, a cerâmica ela partiu e todo o peso dela se apoiou no braço, e que causou um corte terrível. Eu peguei no mesmo momento, ia passando um vizinho lá, pedi ajuda a ele, me levou no hospital e ia sangrando, muito sangue. Antes de chegar no hospital, fez uma oração, clamei ao Senhor, porque eu estava preocupado. Senhor, vão transferir a minha filha para Belém, eu estou sem recurso, sem dinheiro. E fez uma oração, Deus, passa uma gota do teu sangue, estanca este sangue. E naquela mesma hora, o sangue que ia jorrando pela rua, aquele sangue, ele cessou. Tanto é que quando a gente entrou lá no hospital, aquele sangue já tinha cessado, E aí eu clamei, Senhor, quando eu
chegar lá no hospital, que esteja um médico mesmo lá e o Senhor venha colocar suas mãos e resolver esta causa. E a gente chegou lá, o médico veio e examinou direitinho e graças a Deus fez o trabalho lá mesmo. A minha filha é uma pessoa assim também, que ela é bastante forte, né? Ela que já estava me dando palavra, calma, pai, vai ficar tudo bem, calma. Eu estava muito nervoso, né? Nervoso, a gente fica nervoso, uma situação dessa. E eu fiquei um pouco apavorado, mas sempre confiando em Deus, né? Sempre crendo no Senhor. E eu sei que levou 32 pontos o corte, né? O médico costurou por dentro e por fora. E graças a Deus, ainda que aconteceu aquele corte, mas eu louvo a Deus que foi um livramento, porque a minha filha poderia ter batido a cabeça no vaso, ou poderia ter sido pior, né? Que eu tenho certeza que Satanás não queria somente ferir, mas o plano do diabo é matar. O diabo não quer só ferir ninguém, ele quer matar. A Bíblia fala que ele veio roubar, matar e destruir. Mas Deus chegou primeiro, deu o livramento, então essa daí também é uma grande vitória. Em toda essa caminhada, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Então eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos que estão passando luta, peleja. Não desanima não, confia no Senhor. Talvez você diga, mas pastor, estou passando aflição, enfermidade, problema, é calúnia. Tudo isso é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Isso, pastor, é o que nós falamos aqui no princípio da nossa live aqui, pastor, que as aflições com Cristo, ela é muito diferente do que passar aflição lá no mundo sem Jesus, né? É muito diferente, porque você sabe que você está sendo afligido aqui por causa da sua fé. Por exemplo, o que aconteceu com a irmã Miriam, o inimigo, ele tenta fazer o quê? Ele tenta atingir a base que é o chefe da família, é o líder da família, para tentar desestruturar ele, ferindo alguém da família, para ver o desespero, quem sabe fazer com que ele abandone a fé, a sua confiança diante de Deus, né? E o Senhor mostrou a sua imensa confiança em Deus, né, para com o Senhor, não desistiu, sempre glorificando a Deus, sempre esperando no Senhor Jesus, né, e assim Deus tem concedido a bênção e a vitória, e eu louvo a Deus por isso. Pastor Miguel, eu sempre costumo falar, na live passada com o obreiro Adriel Andreassa, eu fiz uma pergunta para ele, essa mesma pergunta eu quero fazer para o senhor. Eu sei que existem várias bases fundamentais na vida do servo de Deus, mas eu quero que o senhor destaque duas bases principais que são alicerces para o seu ministério hoje, né? Duas bases principais, fundamentais na sua vida, que são sustentáculo para o seu ministério. Certo. Antes de eu responder, eu vou deixar um versículo que está aqui em 2 Coríntios, né, o versículo 4, o capítulo 4, o versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e de glória, aleluia, muito excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor Roberto, a base, eu creio, da fé de uma pessoa para vencer, né? Porque nós sabemos que nós somos fracos e somos pequenos. Quem nos sustenta é Cristo. Eu olho sempre para a parábola, a mensagem que Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E ele faz ali uma comparação. Ele diz: eu comparo todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica como um construtor que construiu a sua casa na rocha. Não é verdade? Isso. Ele compara aquele que ouve e não guarda com aquele que construiu a sua casa na areia. Então eu acho que ninguém prevalece se primeiramente não tiver a humildade. A humildade na vida do obreiro, na vida do cristão, ela é uma base essencial. Até porque
para você ser uma pessoa de bastante oração, para você ser uma pessoa que venha ter uma vida de jejum, de oração, de compromisso e responsabilidade com as coisas de Deus, ela começa pela humildade. Isso. Então, a humildade é o primeiro alicerce na vida do homem, entendeu? Para que ele venha ser bem-sucedido. Eu digo assim, não estou falando sucesso em riqueza da terra, mas de ter uma vida de comunhão com Deus e de, no dia das lutas, no dia das tribulações, ele ser um vitorioso, ele ter humildade. Nós temos base bíblica, a Bíblia fala que Davi, ele foi ungido. Deus mandou Samuel ungir Davi, porém Davi não foi brigar pelo trono, ele esperou o tempo de Deus chegar na vida dele, não é verdade? Então isso mostra o quê? Isso mostra que ele tinha humildade, né? Humildade. E são muitas, né? Mas como o senhor perguntou para mim responder duas, eu acho que também a gente tem que ter a paciência, né? A paciência de esperar no tempo do Senhor, porque sem a paciência o homem ele acaba tomando decisões precipitadas, ele acaba fazendo aquilo que não era para fazer. Quantas pessoas aí, por exemplo, Saul, por ele não ter paciência, ele acabou pecando contra Deus, e o reinado dele, quando era para ser aprovado, foi cortado pelo próprio Deus, porque não tive a paciência de esperar o tempo de Deus, queria resolver as coisas do jeito dele. Então hoje em dia muitas pessoas elas pregam bonito, elas falam bonito, mas não têm a humildade, entendeu? Elas não têm humildade. Nós tiramos esse exemplo, muitas pessoas que já chegaram na IPFD, chegaram ali conquistando, não é verdade? Tentando conquistar o presidente do ministério, o pastor Eduardo, até com falsos elogios, muitos chegavam até chamando de pai, mas quando foram repreendidos, mostraram que não tinham o alicerce da humildade. É verdade. É verdade. Não tiveram humildade, não tiveram a paciência de esperar o tempo de Deus. Muitas das vezes, pastor Roberto, o próprio Deus, ele permite ali uma provação, para ver o grau da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa paciência e da nossa humildade, né? Da nossa humildade. Então, eu acho que um princípio muito importante é que seja um alicerce, o homem tem que estar alicerçado nesta humildade, porque se ele tiver humildade, ele vai ter todas as outras características de um homem de Deus, e Deus vai ser com ele, e ele vai ser um vitorioso em todas as lutas e pelejas que surgir na sua caminhada. Glória a Deus, amém, pastor Miguel. Pastor Miguel, nós falamos também sobre família, sobre a situação que Deus tem feito também na vida da família, o senhor comentou sobre isso. Podemos destacar isso também, pastor? Podemos destacar isso também, a família como base do ministério de um pastor, de um obreiro? Com certeza, com certeza. Até porque eu acho que a humildade ela tem que estar presente em todos os lugares, não é verdade? Até mesmo se você for um funcionário de uma empresa, pela humildade que você tem, você vai se destacar, entendeu? Você vai se destacar. Porque você vai ter humildade para ouvir, vai ter humildade para falar. Porque, pastor Roberto, tem pessoas assim, que ela tem humildade, às vezes, para ensinar, mas não tem humildade para aprender. Né? E aí que está o grande segredo. Por exemplo, se eu tenho humildade para ensinar a doutrina, ou se eu tenho a humildade para chegar e repreender alguém, eu tenho que ter a humildade para receber a disciplina, para receber a repreensão. Então, quando trata-se de humildade, aleluia, ela faz com que o homem ele se torne ali, tenha destaque, porque ele vai saber se conduzir, se comportar, e até mesmo nos momentos difíceis. Por exemplo, numa empresa, às vezes, vão levantar calúnia, difamação e tantas coisas, mas ele não vai tomar a sua atitude de uma pessoa assim que vai querer resolver na força do braço, entendeu? Isso, é verdade. Com a humildade eu posso colocar que a humildade ela é como um farol que brilha em meio à escuridão, entendeu? A humildade ela dá direção para o homem, até porque quem tem humildade, ele não vai tomar uma decisão precipitada, né? Ele vai ter conselho próprio, porque o próprio Deus vai dar ali o conselho, vai ter o conselho dentro dele, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, ele se agrada de quem é humilde, não é verdade? De quem tem a humildade. Por que será que Deus escolheu Moisés? Porque eu tenho a certeza que Moisés tinha esta humildade, né? E Deus sabia as lutas que ele ia passar, mas ele tem humildade também de continuar crendo em Deus. Porque Deus escolheu
outros tantos profetas, como por exemplo, eu vou colocar aqui em destaque o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi um jovem que ele tinha desejo, como todos os jovens que têm desejo de um dia arrumar uma esposa, casar, ter filho e construir uma família. E Deus cortou ele desse laço aí, de não construir uma família, de não ter uma esposa, porque Deus chamou ele para ser ali um profeta, não quer dizer que um profeta não poderia casar, mas Deus falou para ele que as mulheres daquele lugar ali não eram próprias para ele como homem de Deus, que se ele insistisse talvez ia arrumar problema em vez de arrumar uma esposa. E então ele preferiu ficar ali no centro da vontade de Deus. Então quem tem humildade, ele procura estar sempre no centro da vontade de Deus, ele não procura agir ali muitas das vezes pela razão, mas ele procura agir pelo centro da vontade do Senhor. Ele sabe que na vontade de Deus tudo vai dar certo, na vontade de Deus o inimigo vai cair por terra, e na família funciona desta mesma maneira, não é verdade? Na família, por exemplo, tem muitos esposos que acham, por ser marido, acham que pode tomar todas as decisões ou agir sozinho. Na verdade, o esposo tem que ter humildade e saber que tem uma companheira que deve compartilhar, entendeu? Em tudo na sua trajetória, né? Para que os filhos também venham ter ali bom exemplo. Então eu acho que em todas as áreas a humildade ela tem que estar presente. Aonde há a ausência da humildade é porque a ignorância está imperando naquele lugar. É verdade. A humildade ela leva o homem a ser uma pessoa cauteloso, uma pessoa prudente em tudo que vai fazer, nas decisões e nas atitudes também. Isso é muito importante, isso que o senhor falou, né, pastor? Glória a Deus por isso. Pastor Miguel, olha, estamos aí logo aí no mês de julho, diante de uma festividade onde a expectativa é muito grande da gente rever os irmãos também e estar ali, né, buscando a presença de Deus, festejando ao Senhor Jesus ali naquela festividade em Salvaterra, na ilha do Marajó. Eu quero também deixar aqui a oportunidade para que o senhor possa lançar também o convite aos nossos irmãos aí, a estar conosco na festividade, né, pastor? Glória a Deus. Isso aí, a festividade do Marajó é o assunto do momento, né? A gente liga, os irmãos alegres aí, não vendo a hora. Até o irmão Jorge falou, vamos encontrar, eu creio, ele falou assim, eu creio que quem sabe não vai dar certo pra gente se encontrar em Belém, viaja junto, e na viagem a gente já vai colocando as conversas em dia, né? Aquilo que está atrasado já, colocando em dia. Então, é uma bênção, essa festividade aí é revelada por Deus, e Deus tem preparado tudo, e eu creio que surpresas maiores ainda estão por vir nesta festividade. Então, já quero deixar aqui o convite para os irmãos, para as irmãs. Às vezes, pastor Roberto, a pessoa diz, eu queria ir, mas não tenho condição, mas eu tenho certeza que se essa pessoa dobrar o joelho com um propósito, Deus há de abrir a porta, porque quando era lá do mundo, as pessoas, elas, até hoje, olha, existem pessoas que elas guardam dinheiro de um ano para outro para irem lá no Ciro da Nazaré, adorar lá um Deus de pedra, de barro, não sei nem de que a Nazaré é feita, não sei se é de madeira, se é de lata, eu sei que ela não se move, as pessoas que carregam ela, e vai uma multidão segurando numa enorme corda, sendo arrastado, né? Eu fico assim imaginando, o diabo está arrastando multidão, as pessoas, elas chegam toda machucada, pessoas que vêm às vezes de uma cidade, do estado, andando descalço pelo asfalto quente para adorar a Nazaré. E às vezes a pessoa diz assim, mas são um bando de bobo, a fé deles está depositada num Deus morto, é errado, mas só que eles... por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E quando se trata que é para adorar a Deus, os filhos da luz colocam dificuldade. Entendeu? Colocam dificuldade. Não, eu não vou lá porque eu não tenho condição. Mas quando é para servir a Satanás, a pessoa vende carro, vende casa, vende gado e guarda dinheiro e dá um jeito e vai. Quando é para servir a Deus, então eu quero deixar esse convite. Olha aí, se Deus tocar no teu coração, não endurece não, vai lá, porque eu tenho a certeza que você não vai se arrepender. Tem um casal aí que está demonstrando grande fé, é o nosso irmão Saulo Nogueira, nossa irmã Ingrid, pastor Roberto, eles vão atravessar o Brasil e vão chegar aqui no Pará para se juntar a nós, para junto nós adorar a Deus. Que Deus abençoe o pastor Saulo Nogueira, a nossa irmã Ingrid, que nesta viagem o Senhor venha aí conduzindo este veículo, ao qual eles vão vir neste veículo, que o nome do Senhor seja glorificado e que ele chegue em segurança. Eu tenho a certeza que Deus não vai deixar isso por nada não. Deus vai dar uma recompensa, uma vitória muito grande a este casal, e para nós é uma grande honra receber o irmão Saulo e a nossa irmã Ingrid aqui
nas terras paraenses, exclusivamente ali na ilha de Marajó, aonde será este grande evento. Vai estar conosco lá o pastor Eduardo Santos, toda a família Santos. Isso vai ser uma grande vitória. E o mais importante, vai estar o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, que vai estar lá operando sinais, prodígios e maravilha. Então você que está aí cocheando entre dois pensamentos, não sabe se vem ou se fica, olha, ainda dá tempo de você organizar a tua mala e começar a se mobilizar para chegar até o Marajó, porque eu tenho a certeza, pastor Roberto, que chuva de bênção vai estar sendo derramado naquele lugar. Eu creio, pastor Miguel, eu creio, vai ser uma benção mesmo. Ó, irmão, você que ouviu aí essa palavra com o pastor Miguel de convite, ó, irmãos, faça um esforço, faça aí, pede confirmação de Deus e Deus vai confirmar, eu creio, em nome de Jesus. 10 horas e 54 minutos. Deus, ele não vai confirmar que sim, sem abrir a porta. A nova rádio da web está bombando. Acesse o nosso site www.radiopentecostalfilhodedeus.com.br. Acesse e fique à vontade. Uma rádio a serviço de Deus, para você com orações e programações. Rádio na web é Rádio Pentecostal do Filho de Deus, a sua rádio da web. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, sob a direção do irmão Adriel Andreassa. IPFD, sempre avançando para ficar mais perto de você.